Olá! Se o seu ICP-MS começou a perder sensibilidade ou se o sinal de fundo subiu sem explicação aparente, a causa mais comum não está no plasma e nem no software. Está em dois pequenos componentes de metal que custam uma fração do valor do equipamento, os cones de interface. Nesse vídeo eu vou explicar por que eles falham e quando que isso deixa de ser um detalhe e passa a comprometer a sua análise. Esse é o primeiro de 4 vídeos que preparamos sobre cones de CP-MS. Vamos do porquê eles falham até quando vale migrar para a platina. Em cada um tem um material complementar disponível para quem quiser ir além do que dá para cobrir em vídeo. Como contexto, os cones ficam na interface entre o plasma, que opera a milhares de graus Celsius, e o sistema de vácuo que leva os íons até o detector. Essa é a região de maior estresse térmico e químico de todo o sistema de introdução de amostra de CP-MS. Não é à toa que também é a região que mais se desgasta. Ela é composta aqui então pelo cone sampler, o cone amostrador, e o cone skimmer, que fazem essa interface, de novo, do sistema de vácuo com o sistema de introdução de amostra, o plasma. Então, praticamente, todo o problema de cone ele se resume aqui a duas causas principais de falha. A primeira seria o entupimento do orifício, no qual os íons eles entram aqui após a ionização no plasma. Ele é causado pelo acúmulo de depósitos de amostra ao longo do uso. Então, nessa imagem aqui a gente pode perceber a condição de um cone novo. Então, ele tem aqui um diâmetro que está limpo, sem acúmulo de sais. Nesse da direita a gente pode ver um cone desgastado, justamente por conta desse acúmulo aqui de sais provenientes da amostra. Então, o mesmo diâmetro, conforme está descrito aqui na imagem, ele está representado aqui também por esse círculo azul, mas como podem perceber, ele está entupindo conforme o acúmulo de sais vai se formando aqui na ponta do cone. O segundo problema é a corrosão e o dano na ponta. Então isso aqui geralmente é causado por excesso de limpeza, por exemplo, que essa ponta aqui do cone ela vai se abrindo, vai se expandindo conforme o tempo, e essa daqui é a região mais delicada de toda a peça do cone. Por que a ponta do cone de CP-MS ele é o ponto crítico? Aqui na imagem a gente pode ver um orifício que ele está calibrado com precisão, então ele veio de fábrica com o tamanho ideal, conforme as especificações do fabricante. E qualquer dano que for causado nessa ponta, ela vai alterar o diâmetro desse orifício. E esse diâmetro ele é calibrado com precisão para controlar o fluxo de íons que passa para o próximo estágio. O entupimento parcial ou erosão, conforme a gente descreveu no último slide, ele vai aumentar o diâmetro ou diminuir, e isso vai mudar diretamente o desempenho do equipamento, do seu ICP-MS. Então, operar os cones em más condições causam 4 problemas principais. O primeiro, o aumento do sinal de fundo. Segundo, efeitos de memória entre amostras. Terceiro, perda de sensibilidade. E quarto, distorção no formato dos picos. Qualquer um desses sintomas, isolado ou combinado, é motivo para inspecionar os cones antes de repetir a corrida. E o problema ele não vai parar na leitura errada. Ele vai parar no lote de amostra que vai ser repetido, o tempo de operação que foi perdido e principalmente no atraso da entrega do laudo para o cliente. Um problema que foi pequeno, causado ali nos cones, custa caro justamente por ser fácil de adiar, principalmente em laboratórios com alta demanda analítica. Então, com que frequência limpar? Existem 2 casos de uso, o uso leve e o uso intenso. Para uso leve, então amostras limpas ou então uma baixa utilização do equipamento, é recomendada a limpeza uma vez por mês. Agora, se o seu uso for intenso, como operação contínua, alto TDS ou matrizes corrosivas, diariamente. E existe um ponto de atenção relacionado à limpeza que é o risco de limpar demais os seus cones. Um erro comum, geralmente, é achar que a limpeza em maior frequência é sempre melhor, mas não é. O excesso de limpeza ele reduz a vida útil dos cones. Então, a meta não é sempre limpar com a maior frequência possível. É limpar na frequência que a sua matriz e a sua carga analítica realmente exigem. E existe um outro cenário que também merece uma atenção,
que seria quando o laboratório analisa matrizes diferentes em sequência. Então, por exemplo, se o elemento na matriz A está em alta concentração e na matriz B está em baixa concentração, então a limpeza dos cones entre essas análises vai deixar de ser opcional, ela vai ter que ser realizada. Então isso vai valer mais do que qualquer intervalo fixo que possa se estabelecer ali de limpeza, diariamente, uma vez por mês. Na troca de matrizes de alta concentração e nível traço, a limpeza ela não é opcional, ela se torna obrigatória. Então, uma regra prática para levar aqui desse vídeo: quanto mais agressiva a matriz e maior a carga analítica do seu laboratório, maior deve ser a frequência de inspeção e limpeza dos cones. E de novo, isso vai valer mais do que qualquer intervalo fixo entre as limpezas que o seu laboratório estabelecer. Nos próximos vídeos dessa série, eu vou mostrar como que a leitura de vácuo do próprio instrumento entrega pistas sobre a condição dos cones antes mesmo da perda do desempenho. E também vou detalhar alguns métodos de limpeza dos cones, do mais simples ao mais agressivo, e para finalizar, a diferença entre os cones de platino e de níquel e quando vale migrar de material. Tudo que eu passei aqui é a base. No guia completo, que desenvolvemos juntamente com a Glass Expansion, fabricante dos cones, tem o protocolo passo a passo dos 3 métodos de limpeza dos cones, como interpretar a leitura de vácuo do seu instrumento e quando vale a pena migrar para os cones com ponta de platina. O link para baixar está na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar nos comentários, que a gente vai responder assim que possível. Muito obrigado.